A fundação do rubro-negro baiano começou através de dois irmãos, que se chamavam Arthur Valente e Artêmio Valente. Os irmãos eram de uma tradicional família baiana. Seus pais tinham muito dinheiro e faziam parte da classe alta da região. Arthur e Artêmio estudavam na Inglaterra e adquiriram gosto pelo cricket. E para quem não sabe ou lembra que esporte é esse, eu vou te explicar agora. Mas antes, já se inscreve aí no canal para nos ajudar, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações, beleza? O cricket surgiu no sul da Inglaterra em 1566. Aqui no Brasil, o esporte é chamado de taco e é um pouco parecido com o beisebol. Arthur e Artêmio gostaram tanto desse esporte que quando retornaram da Inglaterra para o Brasil, trouxeram na bagagem a paixão pelo cricket. E na época, entre 1898 e 99, o cricket era o esporte mais praticado entre os baianos. Porém, só as pessoas da alta classe que jogavam, principalmente os imigrantes ingleses, que residiam em Salvador. E a maior parte dos brasileiros servia apenas de gandulas para repor as bolas em campo. Indignados com toda essa situação, os dois irmãos tiveram a ideia de criar uma agremiação que fosse acessível para todos. Então, no dia 7 de maio de 1899, eles convidaram um grupo de amigos para apresentar suas ideias. Mas infelizmente neste dia a reunião teve que ser cancelada por conta das fortes chuvas que castigavam a cidade baiana. Então, mudaram a data da reunião para o dia 13 de maio de 1899, na casa dos irmãos Valente, no bairro chamado Corredor da Vitória. E dessa vez, com chuva ou sem chuva, a reunião aconteceu. E durante a conversa, decidiram que o nome da agremiação seria Clube de Cricket Vitória, por dois motivos. O primeiro foi uma homenagem ao bairro onde tudo começou, o Corredor da Vitória. E o segundo motivo foi a forte influência da língua inglesa na época. Após escolherem o nome, elegeram Artêmio Valente como presidente do clube. Porém, 18 dias depois, um dos amigos que estavam presentes na primeira reunião, chamado Fernando Coque, assumiu a presidência. Na época, o principal objetivo do Clube de Cricket Vitória, além de combater a discriminação, era competir de igual para igual com os imigrantes ingleses. E para isso, eles escolheram as cores do seu uniforme verde e amarelo, representando as cores da bandeira do Brasil. É isso mesmo, as cores do Vitória não eram vermelho e preto, e sim verde e amarelo. Porém, os materiais esportivos nas cores verde e amarelo ficaram escassos no país. Então, começaram a utilizar os materiais nas cores preto e branco. Dentro de campo, o time de cricket do Vitória começou a fazer sucesso na região. E 2 anos depois, em 1901, apareceu um cara que mudaria o rumo do clube para sempre. José Ferreira Júnior, mais conhecido como Zusa. O Zusa, assim como os irmãos Arthur e Artêmio, passou alguns anos estudando em terras inglesas. E quando ele voltou da Inglaterra, trouxe para a Bahia a primeira bola de futebol e um livro de regras. Em seguida, ele reuniu vários amigos que jogavam cricket e promoveu a primeira partida de futebol em Salvador, no local chamado Campo da Pólvora. Daí em diante, o futebol virou febre entre os baianos. Vendo que o futebol estava crescendo muito na região, em 1902, o Vitória adotou o futebol como modalidade. E dessa forma, o clube não praticava apenas o cricket. Agora também tinha o futebol, o atletismo, a natação e o remo. Ou seja, em 1899 surgiu o Clube de Cricket Vitória. E 3 anos depois, em 1902, com a inclusão de outros esportes, o clube passou a se chamar Esporte Clube Vitória, que com o passar dos anos se tornou Esporte Clube Vitória. Após a mudança do nome, também mudaram as cores do clube. O preto e o branco deu espaço ao preto e vermelho. A primeira partida de futebol aconteceu no dia 13 de setembro de 1902, quando o rubro-negro baiano venceu o São Paulo Bahia Futebol Clube por 2-0.
O tempo foi passando e o time foi se consolidando no cenário regional. Em 1908, veio o primeiro título baiano e com 100% de aproveitamento. Em 1909, já foi bicampeão, mas ainda era considerado um time amador. E por não ter profissionalizado o futebol, o rubro-negro baiano ficou um longo período sem disputar competições oficiais e viu os rivais na época passarem à frente na conquista de títulos. A demora para profissionalizar o futebol prejudicou demais o clube, e isso só aconteceu em 1953. E junto com a profissionalização, veio seu primeiro título baiano como time profissional. Outro marco importante na história do clube foi a construção do seu próprio estádio, o Manuel Barradas, o Barradão, inaugurado em 11 de novembro de 1986. Sua capacidade máxima, atualmente, é de 29 mil espectadores. Ao longo do tempo, o Leão da Barra conquistou vários títulos, sendo que os principais são 4 títulos da Copa do Nordeste, 3 taças Estado da Bahia, 11 torneio Início da Bahia e 29 títulos do Campeonato Baiano. O mascote do Vitória é o Leão. E os 3 maiores artilheiros da história do clube são Juvenal, com 150 gols, Siri, com 132 e Osni, com 112 gols marcados. O time dos sonhos do Vitória, de acordo com jornalistas e torcedores do clube, utiliza a formação 4-4-2 e conta com os seguintes jogadores. No gol, o colombiano Viáfara. Na lateral direita, Rodrigo Chagas. A dupla de zaga é formada por Davi Luiz e Romenil. Já na lateral esquerda, o escolhido foi Esquerdinha. No meio temos Wanderson, Mário Sérgio, Ramon Menezes e o maestro Petkovic. Na frente, a dupla de ataque é formada por André Catimba e o nigeriano Rick. Como treinador, o escolhido foi o Wagner Mancini. O maior rival do clube é o Bahia, e uma das piores fases da história do Leão foi em 2021, quando foi rebaixado pela segunda vez para a Série C do Campeonato Brasileiro. Já uma das melhores fases do clube foi no ano de 1993, quando fez uma bela campanha e ficou com o vice-campeonato brasileiro. Essa foi a história do Esporte Clube Vitória. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e coloque aqui nos comentários qual a história do time você gostaria de ver aqui nos bastidores da Bola Clube. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.